tantas contradições sobre este tema. E então, qual é a verdade sobre a submissão dentro dos relacionamentos? Será que devemos ser submissas? Será que devemos colocar o nosso empoderamento para jogo? O que é que precisa acontecer para termos um relacionamento verdadeiramente saudável e feliz? Descobrir, redescobrir o verdadeiro sentido e a alegria da vida a dois. Seja bem-vindo a este canal, eu me chamo Bianca e eu te ajudo a redescobrir o verdadeiro sentido e a alegria da vida a dois. Eu te convido a ficar aqui por este canal e aproveitar todo o conteúdo que tem aqui para que você possa aprender e colocar já em prática no teu relacionamento e desfrutar dessa alegria já hoje. Antes da gente começar, eu te pergunto o que é que você acha, que você entende sobre a submissão dentro do relacionamento. Você é daquele time totalmente contra, nada de mulheres submissas, mulheres não devem ser submissas a nada? Ou você é do time, não, sim, nós devemos ser submissos aos nossos maridos? O relacionamento funciona assim. Que lado você tá? O que é que você entende? Você é mais do centro? Você não tem certeza ou você não entende nada sobre isso e veio até aqui para entender um pouco mais e melhorar o teu relacionamento? Coloca aqui nos comentários já o que é que você pensa, para que no final a gente discuta o que é que mudou dentro do teu pensamento depois de eu te explicar sobre essa verdade da submissão dentro do relacionamento. Tantas questões controversas aparecem sobre este tema, principalmente com o advento, o crescimento do feminismo, mais ainda as mulheres têm se negado a ser submissas. Parece que quando nós escutamos esse versículo, a maioria das mulheres que foram criadas já com essa ideia feminista se contorce todinho, não consegue entender o que é essa submissão. A submissão não é se submeter ao marido, ao esposo, de qualquer forma, de uma forma cega. Ainda mais se o homem não respeita a mulher. Não é simplesmente assim. Mas aí tem um problema, né? Temos um problema diante de tudo isso. Pelo menos 3 gerações colhem hoje resquícios do feminismo ainda dentro do seu imaginário, dentro dos seus pensamentos e da forma com que elas pensam e enxergam o mundo. A minha geração, a geração millennial, ela foi criada já dentro desse feminismo. Porque as nossas mães, ali a geração X e a geração dos baby boomers, elas foram já criadas dentro do feminismo. A geração dos baby boomers foi aquela geração que teve contato maior com a revolução sexual, que foi um dos frutos do feminismo. O feminismo começa lá no século XVIII, lá atrás, há muito tempo, já vem se falando das ideias feministas, já vem se rotulando muitas coisas. Mas foi aí que o movimento feminista foi crescendo e com a revolução sexual o movimento feminista teve um maior alcance e uma maior adesão até das mulheres ao entender o que a revolução sexual estava propondo a elas. E uma dessas propostas era, por exemplo, a saída de casa, o trabalho, ter esses direitos e que, por um lado, parece muito bom e parece que era isso mesmo que eles queriam nos vender, vamos dizer. Esse era o marketing do feminismo, da revolução sexual. Da revolução sexual, na verdade, era ter a relação sem as consequências dessa relação, que seria ter um filho. Porém, é como se nós quiséssemos nos alimentar sem ter aquela nutrição. Como se eu quisesse comer tudo aquilo e colocar tudo isso para fora, sem eu ter as calorias daquela alimentação, sem eu ter a nutrição daquilo com que eu estou me alimentando. Então nós podemos comparar isso com uma bulimia. A bulimia é com aquela relação sem o fruto que eu quero deixar de ter esse fruto, mesmo que eu venha a ter relações e não tenha um filho, mas eu quero impedir de ter, de qualquer forma, essa possibilidade desse fruto. Então essas mulheres que tinham maior contato com a revolução sexual, que foram ali minadas dessa ideia, já foram criando as suas filhas, já foram criando os seus filhos dentro dessa ideia da revolução sexual. E claro que essa ideia é disseminada dentro das escolas, essa ideia é disseminada dentro das séries de televisão, dentro das novelas, e tudo isso já vende para nós essa ideia da revolução sexual. Essa ideia que depois vem do empoderamento feminino, porque a mulher é uma minoria, porque a mulher ela é oprimida, porque a mulher é oprimida na sociedade. E sim, podem vir muitas pessoas questionar agora e dizer: mas Bianca, tantos feminicídios, tantas coisas, a mulher é o sexo mais frágil, a mulher é isso, a mulher é aquilo. Reconhecer que a mulher é um sexo frágil ou reconhecer que tantas coisas acontecem com a mulher não quer dizer que nós precisamos de um empoderamento. Não quer dizer que nós precisamos nos tornar iguais aos homens. Nós precisamos de segurança, nós precisamos ser reconhecidos como frágeis para sermos cuidadas. Só que aí vem o ponto
onde as mulheres não aceitam ser submissas. Eu fiz essa amplitude aqui da história muito rápida, porque né, você pode ter muito mais conteúdo mais profundo sobre isso. Isso aqui foi só uma explanação para você entender. E aí nós chegamos no ponto onde as mulheres não conseguem se submeter. Elas não aceitam ser cuidadas, elas não aceitam ser frágeis, porque elas querem ter a mesma força do homem. Elas querem ter a mesma autonomia de não precisar de ninguém cuidar de mim. Eu quero a independência. E por querer essa independência da relação homem e mulher, elas não conseguem se submeter, até mesmo quando elas querem estar dentro de um relacionamento. Estar dentro de um relacionamento, ser dependente do outro de alguma forma, não é uma dependência ruim como uma dependência afetiva. Não quer dizer que eu vou morrer se o outro não estiver ao meu lado. Não, eu posso e devo ser capaz de tudo isso, mas eu preciso, dentro dessa parte da submissão, dentro dessa parte do relacionamento, para viver um relacionamento saudável e bom, eu preciso desejar que o outro cuide de mim e preciso permitir que o outro cuide de mim, que o meu esposo me dê a segurança, que o meu esposo seja aquela pessoa que eu vou confiar e que eu vou depender de alguma forma dele, sim. Eu preciso ter a capacidade e a autonomia de conseguir fazer tudo sozinha, mas eu não preciso querer fazer tudo sozinha. Eu não preciso deixar com que tudo isso aconteça sozinha, com que tudo se faça sozinha. Eu preciso contar com o outro. Aí vamos para o ponto principal. De onde vem essa palavra de que a mulher deve ser submissa ao seu marido? Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 22 a 25, São Paulo vai dizer que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. E as suas esposas devem ser como a igreja, submissas ao seu marido, submissas ao Cristo. Então nós vamos fazer essa comparação. O homem e mulher têm a mesma dignidade. Então, ser submissa ao seu marido não significa que você é menor do que ele. Mas nós temos papéis distintos dentro do nosso relacionamento. E nós precisamos entender que nós temos papéis distintos. O maior erro, justamente, do feminismo, da revolução sexual, de tudo isso que eu trouxe para você antes, é querer dar uma igualdade. É querer dizer que nós somos iguais em tudo. Nós somos iguais em dignidade, mas nós temos papéis distintos. Nós pensamos de forma diferente. Nós temos biologicamente formas diferentes. Nós agimos de forma diferente. Tudo acontece de forma diferente dentro do homem e dentro da mulher. Mas nós temos igual dignidade para com Deus, com filhos de Deus, com imagem e semelhança de Deus. E por isso, dentro da relação, nós também temos papéis distintos. E ser submisso não significa ser menor, mas significa ser acuidada, ser especial, ser amada como a igreja é amada pelo Cristo. São Paulo vai dizer: amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Porque só quem ama como Cristo pode participar dessa autoridade do Cristo. Porque o homem é a cabeça, é o chefe da casa, e a mulher é o pescoço. A mulher é o coração, a mulher é o afeto, o sentimento, é o que dá a direção, mas é o homem que é o chefe, o líder, que precisa dessa autoridade até para que ele conduza a sua família, para que ele proteja a sua família. Então, desta forma, o homem dando a vida, se sacrificando, dando o seu sangue pela sua esposa, pela sua família, é que ele deve ser a autoridade. Ele não vai ser a autoridade apenas por aplicar a ssua força, apenas por ser um autoritário, apenas daquela forma que, assim, nós podemos até dizer: mas Bianca, tantos homens não são assim, e aí, o que é que eu vou fazer da vida? Né? Nós não devemos ser submissas a esses homens que não são como Cristo que ama a igreja. Nós devemos submeter a estes homens que amam a sua esposa como o Cristo ama a igreja. O esposo deve amar a sua esposa a exemplo de Cristo e se entregar por ela, para santificá-la, para protegê-la, para se sacrificar por ela e para levá-la ao céu. Este deve ser o espírito que conduz este homem, que é o chefe da casa, que é quem deve ser obedecido. Este homem tem uma missão e nós, mulheres, com o seu esposo, você vai se submeter à missão, você vai ser a companheira da missão dele. Então, se o homem é o chefe daquela família, ele vai ser a autoridade daquela família, ele vai ser o servo, o primeiro servo, que mais serve. Diz o Senhor para nós também que o maior dentre todos do reino dos céus será aquele que é o servo, que é o escravo de todos. Então, o homem, como chefe da casa, deve ser o servo
daquela família. E a mulher obedece porque é servida por alguém disposto a dar o sangue por ela. Então a submissão não é algo indigno, não é algo de me diminuir, mas é um puro reconhecimento de um amor extremo que o meu marido me deve. É o reconhecer que o meu marido me ama de tal maneira que eu me submeto a tudo aquilo que ele vira a pensar e imaginar para nós. Esses papéis são por pura disposição natural do sexo masculino e do sexo feminino. A mulher é o coração, é o amor, ela é a primazia do afeto dentro da família. Então ela vai ser aquela mais disposta a educar, a amar, a acolher, a fazer crescer. E o marido é aquele mais disposto à organização, é mais disposto à organização e administração da vida fora da família e a ser o governante desta família. É claro que a esposa ela não é obrigada a obedecer a tudo aqueles caprichos daquele homem se não forem conforme a dignidade e a razão que ele deveria ter para com ela e se não ferirem a dignidade dessa esposa. E lá na encíclica Casti Connubii, o Papa Pio XI vai nos dizer que o grau e o modo desta sujeição da mulher, daquela se submete a este esposo, ao marido, pode variar segundo a variedade das pessoas, dos lugares e dos tempos. Ou seja, nós não podemos comparar a nossa submissão nos tempos de hoje, do século XXI, com a submissão do século XV e XVI, lá no início da vida dos cristãos, porque não é a mesma coisa. Claro que não é a mesma coisa, mas nós devemos ainda nos submeter, mas é uma forma diferente de acordo com o tempo e o lugar em que estamos. Então é muito cultural também, é muito diferente de se submeter aqui no Brasil e de se submeter lá na Europa Ocidental. Então o lugar, o tempo é diferente. Pode variar. E até se o homem menosprezar o seu dever, se o seu marido deixa o seu papel de ser o chefe da família, compete à mulher suprimi-lo na direção da família. Compete à mulher tomar esse espaço de chefe da casa. Essa hierarquia natural dentro da família não deve imperar em um lar cristão se ela se basear numa grosseria do marido, num esposo intransigente e nem uma mulher numa submissão irracional e condescendente com o pecado. Por isso, viver a verdadeira submissão não é um senhorio cego, não é uma submissão irracional, mas é viver uma verdadeira harmonia dentro da relação, obtendo os papéis que cada um deve ter. E agora eu quero que você me diga aqui nos comentários a sua resposta. O que é que você pensava sobre isso e o que é que você entendeu agora? Você continua com alguma dúvida ainda sobre este tema? Coloca aqui nos comentários que eu vou te responder se tiver alguma dúvida. Então a submissão, ela não é esse senhorio sem cabeça, sem pé nem cabeça, não é se submeter, não é se diminuir, mas é uma forma de viver essa harmonia, de reconhecer o amor com que os dois devem ter um para com o outro. Então não é apenas a mulher ser submissa de qualquer forma, e não é apenas o homem ser um chefe, um ditador de qualquer forma, mas os dois precisam ter sempre a primazia do amor para viver o melhor dos seus relacionamentos. Se você deseja viver o melhor dentro do seu relacionamento, eu te convido a ficar aqui por este canal e já assistir algum desses vídeos que vai estar aparecendo aqui para você já aplicar na tua vida, no teu relacionamento. Se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa as notificações para receber todas as vezes que sair um vídeo novo aqui no canal.